Então vamos iniciar hoje com a palavra de João, capítulo 5, versículos 16 a 47. Vou fazendo a leitura aqui. E por essa causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, mas eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas da morte passou para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho dele, que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes os mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não querias vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Glórias a Deus. E com esse texto, hoje nós vamos trazer uma palavra, o Espírito, para a qual a gente orou e clama
nos aponta para a glória do Senhor. E a palavra é sobre a Deus toda a glória. Toda a glória tem que ser dada a Deus, a devida glória. E Deus é digno de toda a glória, e não nós, não o homem. E é sobre isso que essa palavra trata de hoje. Que seja dada toda a glória a Deus, e não a nós mesmos. Que toda a glória da qual Ele é digno seja dada a Ele. E a gente lendo esse texto, a gente vê que uma das coisas que acontecia é que Jesus era acusado de dar testemunho de si mesmo. E quando tu dá testemunho de si mesmo, isso nem juridicamente é válido, nem no meio secular é válido. Mas ele não dava testemunho, isso era uma acusação falsa, porque havia João Batista, porque ele fala no sentido espiritual que o próprio Deus dá testemunho dele, mas isso eles podiam não crer, porque Deus é invisível, então eles não criam, podiam argumentar que não, que isso é uma coisa da cabeça dele. Mas João Batista já dava testemunho dele, e João Batista era respeitado e era aceito, era tido como um profeta verdadeiro. Se um profeta verdadeiro deu testemunho dele, então o testemunho dele é verdadeiro, ou João Batista é falso. Mas o testemunho de João Batista já havia sido aceito pelo povo. E como ele diz, quiseram se alegrar um pouco com a luz de João Batista. Então o testemunho de João Batista é verdadeiro. E a questão toda é que quando nós damos testemunhos de nós mesmos, nós estamos buscando a nossa própria glória. E esse é o ponto onde há essa divergência, porque estão dizendo que ele não deve curar no sábado, não deve fazer, mas Jesus diz: eu faço as obras que meu Pai faz, e meu Pai está trabalhando, como ele diz aqui. Isso inclusive mostra que fala do sábado espiritual. Nós não chegamos no sábado espiritual. Não queremos entrar na ideia do milênio aqui, mas não estamos no descanso ainda, estamos trabalhando. E o ponto não é a questão do sábado, e sim que a questão do testemunho, e como ele fala da questão da honra também, que na verdade o homem quer dar honra a si mesmo, e se vem outro falando de si mesmo, a esse é dado honra, e a Jesus não é dado honra e glória não juntos. Ele entrou certa ocasião na casa de um fariseu, e o fariseu não lavou os pés dele, não deu a honra, ele deixou isso claro, né, conforme nos testifica nos evangelhos. Então a honra não foi dada a Cristo, mas a honra é dada aos homens. E isso é um grande debate. Se a gente olhar nos evangelhos, a gente vê como isso aí está em todo o evangelho, que entre si era dado honra uns aos outros, sem que fosse dada a devida glória, a honra a Deus e a glória a Deus, a honra e a glória a Deus. E é disso que dessa palavra está tratando, que como se ele estivesse tentando reter alguma honra naquilo, ou como se ele estivesse querendo parecer um profeta, ou ser algo, ou se construir algo. E ele, na verdade, ele aponta que isso, quem faz são os judeus, são eles, aqueles judeus, né? Muitos judeus se converteram, né? Não é algo da etnia, né? ou da cultura, mas sim muitos daqueles a que ele foi falar procuravam dar honras uns aos outros, e a gente vê isso em vários outros textos. E como de alguma forma, quando isso é feito, quando se procura a glória e a honra dos homens, a gente está fugindo de Deus, a gente está fugindo da honra de Deus e da glória de Deus, quando a gente começa a buscar honrarias de homens. Vamos meditando nisso, vamos orando, vamos clamando que o Espírito vá mostrando, para que a gente não entre numa ideia que então a gente pode ser mal educado, que então as pessoas vão nos desonrar porque a gente age de qualquer jeito, então nós estamos com Deus. Não é isso. Quando a palavra de Deus é pregada e não a honra a ela, aí sim é que habita a glória. Isso Deus honra, não precisa o homem honrar.
Deus honra a sua própria palavra e Ele honra aqueles que Ele quer. Deus é Deus, ele é livre e soberano para fazer como Ele quer, então Ele dá a honra a quem Ele quer dar honra, não precisa o homem dar honra. Quando estamos no caminho e temos que vigiar, precisamos vigiar que a gente não se desvie, estamos no caminho e não há uma honra dos homens, isso muitas vezes o Senhor está operando. Deus está conosco. Pode vir momentos onde há honra e temos que vigiar se não é o inimigo trabalhando excesso de honrarias para que isso eleve nosso ego, nossa alma e a gente, bota um salto alto e isso nos derrube, ou por um lado, a falta de honra nos derrubando, ou o excesso de honra, porque o inimigo pode ir para os dois lados quando a gente está no caminho. O excesso de honra, a bajulação, nós vamos falar um pouco disso em cima de texto bíblico, a bajulação nos levar a uma elevação. Como prega bem ou como esse ministro de louvor, olha a afinação dele, parece um anjo cantando. Olha esse pregador, ele abre a boca, parece que eu fico imaginando que Paulo devia pregar assim. Então, esse tipo de coisa, ainda que talvez seja realmente quem está lá, está falando até a verdade, se sinta abençoado, né? Não é para... Mas nós, que somos todos sacerdotes, quem anda em Cristo, a gente tem que vigiar que em cada um na sua esfera, nós somos testemunhas, e as coisas podem ir para um lado ou para o outro, o inimigo sempre tenta desequilibrar para um dos lados. A questão é que quem tem que nos dar a honra, quando quiser nos exaltar, como diz, a gente se humilia e quem nos exalta é o Senhor. Então a honra tem que vir dele. Ele pode usar pessoas, mas o nosso coração nunca tem que estar desejoso, querer buscar e colher a honra dos homens. Isso nós temos que vigiar. Serve de lição para todos nós, e eu me coloco em primeiro lugar como alguém que precisa ouvir isso da própria palavra que eu mesmo estou trazendo, que o Espírito nos traz, na verdade. Então que a gente possa entregar a Ele tudo, nos esvaziar de nós mesmos. Nós não merecemos nada, então como que a gente pode querer a honra? Porém, a gente tem que enxergar que há algum valor espiritual na honra. Eu diria que há muito valor espiritual, porque essa honra o Satanás quer. Essa honra o Satanás quer. Se não valesse nada, essa honra que os homens dão, podem direcionar para o lado errado, sendo narcisistas, se direcionando aos outros, entre si e a si mesmos, a bajulação, as panelinhas e etc. Mas há coisas que acontecem no mundo espiritual com isso. Do contrário, Satanás não ia querer usurpar essa honra. Algo há nisso aí, e há coisas espirituais por trás da glória e da honra que é dada. Glória e honra, há coisas por trás, senão os homens não seriam sedentos disso. Por que os judeus são sedentos disso? Há benefícios. Isso sacia a alma de alguma forma. Então, eu recebi um texto, eu não me lembro se eu postei, talvez eu não tenha postado no grupo da igreja, mas um texto onde, se não me engano, foi o pregador Spurgeon, pregador do século XIX, bastante conhecido, que eu acho que foi dele, que dizia para alguém, orou no início, quando ele iniciou o ministério, para que ele não desse ouvido aos balidos das ovelhas. Acho que é algo assim. O sentido do texto, não sei se eu estou usando as palavras certas, mas o sentido é de que não se deixar levar por aquilo que o homem traz no papel de ovelha, no papel de irmãos na fé, no papel de pessoas que estão no mundo, não se deixar levar nem pelo excesso, mais ou menos nessa direção, nem pela falta, pelas queixas. Claro que a gente tem que estar ouvindo, vendo se aquilo que é pertinente, né? Mas eu creio que todos entenderam, né? Que a ideia é que nós estejamos centrados e alicerçados nas coisas do Senhor, buscando as coisas do Senhor
sendo perseverantes na direção do Senhor e não dependendo e desejosos até dessa glória que vem dos homens. Vamos avançar nos textos para a gente... a gente pode meditar um pouco em cada texto, mas é bom evoluir em mais textos para a gente ter uma ideia clara do que a palavra nos diz. Então, antes da gente avançar para o próximo texto, só recapitular naquilo que a gente deu de João 5, no versículo 41, diz assim: eu não recebo glória dos homens. Jesus diz isso. E mais adiante, a gente vê no 44, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus. Está no texto, no contexto que a gente leu, só estou destacando, né? A gente leu inicialmente, só destacando. Então, se Cristo, se o Senhor não recebe a glória que vem dos homens, Ele recebe sim a glória que vem do Espírito Santo que Ele coloca em nós. Ele recebe a honra de si mesmo. Então, Deus não está carente de nós. Essa honra é devida a Ele porque ela pertence a Ele já. A Deus já pertence a glória. Não é que nós estamos elogiando, puxa vida, Deus é Deus, parabéns. Isso chega a soar quase como uma ofensa, não é? Essa honra já é do Senhor. E Ele não recebe a honra nossa como se nós pudéssemos elevar Ele ainda mais. Essa honra já é dele, e o Espírito Santo que está em nós Ele recebe. Esse que testifica dele. Glória a Deus. E como ele diz assim, recebendo honra uns no 44, como poder crer recebendo honra uns dos outros, mostrando que é isso que aqueles homens estavam buscando, honra uns dos outros, ao invés de buscar a honra que vem de Deus. Mas a gente vê como há quase que uma oposição. Então, vamos avançar no texto, mas é um texto que dá para voltar depois e reler todo João 5, 16 a 47, buscando esse viés, né? Porque ele é bem rico nisso aí. Agora nós vamos para João 12, 41 a 50. Isaías diz assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele, a glória do Senhor, e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, que é justamente o que Jesus está falando, honra, né? Honra e glória, que eles queriam receber glória e honra uns dos outros. E o que acontece? Os homens amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Porque Jesus não busca a sua própria vontade, Ele foi enviado do Pai. Então quem vê Ele não está lá fazendo algo por sua própria vontade, sim cumprindo uma direção que foi dada pelo Senhor. Ele é um enviado. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai me enviou, e Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que falo como o Pai me tem dito. Então, o ponto aqui, a gente poderia falar de muitas coisas, mas como Cristo não veio buscar a sua própria glória, a sua própria honra, Ele não veio receber a honra de homens, veio cumprir a vontade do Pai, e não estava preocupado com a honra e com a glória dos homens, mas muitos que criam e que viam as obras do Senhor em Cristo, não confessavam Cristo para não perder as honrarias dos homens e não serem expulsos das sinagogas. Ou seja, as sinagogas, o que me dá a entender?
que aquelas sinagogas estavam dominadas não por Deus, por Satanás. Como outra palavra também diz, se não me engano, em Apocalipse, sinagogas de Satanás. Porque os homens haviam dominado e aquilo vai na direção contrária do Senhor. É um texto que eu não trouxe aqui, mas é um texto que eu meditei, que é em Gênesis, na queda do homem, em Gênesis 3. Uma das coisas que Satanás faz é elevar o ego, sereis como deuses, né? Então a questão de encher, sabe, a questão da glória, do ego, da honra, há uma bajulação por trás disso aí. Sereis como deuses. Já se estufou toda, né? Já se achando assim, né? Querendo se colocar nesse patamar. E o próprio Cristo, que é Deus, não se colocou nesse lugar. Antes foi honrado pelo Senhor, porque o próprio Deus dá testemunho dele. Então, a gente vê como a Deus pertence toda a glória, e não há como a gente honrar o homem e honrar a Deus, honrar as coisas dos homens e honrar a Deus ao mesmo tempo. E isso não tem relação com trato, com tratar bem, com bom trato, com a gente ser amável. Pelo contrário, Jesus era manso, humilde de espírito, não é isso, só que ele falava a verdade. Em João 8 ele diz que aqueles para quem ele estava dirigindo a palavra faziam a vontade de Satanás, e eram filhos de Satanás porque cumpriam a vontade de Satanás. Então, vamos ler mais um texto então, vamos adiante. João 8, 12 a 18. João 8, 12 a 18. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e meu Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai que me enviou. Então o testemunho de Jesus é verdadeiro porque o próprio Deus glorifica e dá honras a Cristo, e dá testemunho dele. E Deus glorificou a Cristo na ressurreição. Ele cumpriu a missão dele, ele fez as obras que o Pai deu a ele para fazer, trouxe a mensagem que era para trazer, foi morto na cruz, e Deus o honrou ressuscitando ele, tornando Cristo, nosso Senhor, nome sobre todo nome. E Deus glorificou ele dessa forma. Então nós recebemos a honra e a glória que vem de Deus, e ela é em oposição sim à glória que o homem natural dá um ao outro. Isso não quer dizer que a gente deve vigiar se recebemos honras, que possamos estar firmes na palavra, receber com humildade, também ser mansos, ser amáveis, não é? Esse é o ponto, mas não ser desejosos e cobiçosos de receber essa honra e essa glória que vem do homem. Vamos adiante, 2 Coríntios 10, 18, é só um versículo, eu já vou lendo. 2 Coríntios 10, 18, diz assim: Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado a quem a si mesmo se louva. E aí eu quero lembrar da passagem do fariseu e do publicano.
que o fariseu dizia que como que Deus tinha tornado ele uma pessoa, sabe, tão, aqui está em Lucas 18, 9 a 14, eu já vou lendo, perdão, isso aí, Lucas 18, 9 a 14, eu já vou lendo, que ele diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, o confiar em si mesmo, juntamente com, como disse ali em 2 Coríntios 10, 18, não é aprovado a quem a si mesmo se louva, e aqui o fariseu está se louvando a si mesmo, está dando honra de si para si mesmo, quando ele diz assim: disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilia será exaltado. E é disso que está falando. O homem, quando ele procura dar honra um ao outro, ou a si mesmo, isso não vem do Senhor. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar incentivar as pessoas, até elogiar, mas não buscando em nós mesmos que nós, por algum motivo, uma segunda intenção, a gente seja bajulador, com segundas intenções de conseguir benefícios, nunca dessa forma, e sim que a gente realmente visando o bem da pessoa e cuidando que as palavras realmente vão ajudar a pessoa, e não vão inflar o ego da pessoa, que seja para edificação. Se é quando a gente trouxer elogios, muitas vezes a gente deve usar palavras para curar, para tratar, mas que seja com esse propósito de edificação, e nunca com o fim escuso de ter segundas intenções junto. E isso a gente tem que vigiar o nosso coração, porque isso seria honra de homens e não do Senhor. E a gente vê aqui justamente é isso que ele está falando. O fariseu, ele buscava honrar a si mesmo, sendo que fica muito claro que quem nos salva e quem nos justifica é o Senhor. Por isso que a obra não justifica. Nós devemos sim fazer as obras, buscar a vontade do Senhor, mas isso, apesar das obras, o Senhor justifica quando Ele quer, e Ele nos exalta quando Ele quer. Vê que Jesus morreu como um criminoso e Ele foi exaltado depois. Então não necessariamente seremos exaltados quando nós achamos que é o momento certo de ser exaltado, e sim quando o Senhor quiser. Nosso cuidado tem que estar em realmente nós estarmos na direção do Senhor, buscar a vontade dEle. Se assim for, as adversidades não devem nos abater, e precisamos estar focados na palavra, nas coisas do Senhor, que ao devido tempo Ele vai nos exaltar, quando for da vontade dEle, porque a Ele pertence tudo, a vida, a honra, a glória já é dEle. Nós não estamos fazendo nada demais dando honra e glória a Deus, nada demais. Deus é que é misericordioso de aceitar a nossa honra e a nossa glória, porque já pertence a Ele a glória. Somente a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Então, estamos sendo servos que estão simplesmente fazendo, como diz a palavra, o que nos é mandado, o que nos é ordenado. Não estamos fazendo nada demais dando honra e glória a Deus. Deus é que é misericordioso de receber e nos salvar. Deus é que é misericordioso de mandar seu Filho nos salvar. Igual já pertence a Ele isso tudo. Então, que nós possamos mais ainda enxergar quão pó nós somos.
Vamos ler mais um texto aqui, que é em Romanos 11, 33 a 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Isso aqui estava fora de ordem, não foi nem pensado, mas é justamente essa palavra confirma o que eu estava dizendo agora há pouco. Já é dele, já pertence a ele. Quem compreendeu, quem foi seu conselheiro, ou como diz ali depois um pouco mais adiante, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado, como se nós fôssemos dar glória a Deus e ser recompensado. Agora Deus está se sentindo melhor porque eu dei a honra e glória a ele. Não fizemos nada demais, demos a honra e glória que já é dele, e ele que é misericordioso de aceitar, como diz aqui no final, no 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, ao Senhor pertence isso, menos de nós e mais dele. Já é dele, menos de nós. Toda a honra e toda a glória a ele, não a nós. Assim como Cristo agiu assim, que nós possamos agir assim. Cristo, sendo Deus, agiu assim, que nós possamos agir assim da mesma forma. Então, antes de avançar no próximo texto, eu vou deixar registrado isso que foi colocado aqui no Romanos 11, 32, diz assim: porque Deus os encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, Deus é misericordioso de receber a nossa oferta e o nosso louvor e a nossa glória, quando nós glorificamos a Ele, porque a glória já é dele. Então, nós somos obrigados a glorificar a Deus, porque já é dele isso aí. A misericórdia está no Senhor em aceitar isso. Então, quando ele aceitou a oferta de Abel, ele já usou de misericórdia para com Abel pelos motivos dele, porque ele sonda os corações, ele conhece, e rejeitou a de Caim. Mas mesmo a receber a oferta de Abel, e Abel está junto nesse aqui, o próprio Abel também está debaixo da desobediência e é resgatado pela misericórdia. Mas Deus tem seus motivos, e a nós cabe somente clamar a Ele. Mas o mesmo Deus usou de tanta misericórdia que mandou seu próprio filho a morrer na cruz, e isso foi um alto preço. Não é como alguns dizem, aí tem os gnósticos antigos diziam, enfim, que Deus já era um espírito, ele nem sentiu dor, e por aí vai, as heresias, que não é o propósito da mensagem hoje. Mas houve um alto preço, e aí Deus prova seu amor. Nós não somos merecedores de nada, somente o Senhor é. E Ele e dele por Ele, como diz ali, dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante em Mateus 6, 1 a 18. Mateus 6, 1 a 18. Mateus 6, 1 a 18 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, como nós estávamos falando. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então a recompensa e a exaltação vem do Senhor. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora para teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como dos gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É semelhante àquilo que nós estávamos vendo em Romanos. Dele por ele. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém. Então, o que a gente vê é que o propósito da gente se mostrar santo, ou querer exaltar alguma qualidade espiritual nossa diante dos homens, aí está o problema. Daniel orou publicamente, mas não com o fim de se exaltar. Então, a questão toda é que a gente pode orar publicamente, mas se a gente está buscando a autoexaltação e a honra dos homens e ser reconhecido como algo, isso não vem de Deus. O que vem de Deus é não atentar para aquilo que os homens veem, para esse tipo de exposição, e não desejar, como diz aqui, a glória, o galardão dos homens. Fazer coisas diante dos homens para que eles vejam e te elevem. A gente pode orar publicamente, as outras coisas também. Daqui a pouco, dentro do carro, alguém pediu esmola. Bom, não vou dar porque agora tem mais de uma pessoa, só se ninguém vê. Então eu vou vir às 3 da manhã para dar esmola para ninguém ver. Não é isso o ponto. O ponto é desejar a glória dos homens, porque se tu recebeu a glória dos homens, a de Deus não vai vir. É ou dos homens ou de Deus. E se teu coração deseja a glória dos homens, Deus não está nisso aí, porque Deus não recebe glória dos homens, Ele recebe a sua própria glória. Vamos mais adiante agora, mudando um pouco o texto. Só um texto aqui que é importante antes da gente falar da estratégia do inimigo. Então, Salmo 115, 1 a 8. Salmo 115, 1 a 8. Salmos 115, 1 a 8. Eu vou lendo já. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Vou repetir a ênfase no primeiro versículo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são ouro, prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta.
A eles se tornaram semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Toda a honra e toda a glória e a honra já é do Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, que o nosso coração anseie que o Senhor, pela misericórdia dele, nos encha do seu Santo Espírito e que ele receba a glória que é dele mesmo, pela sua misericórdia. Vamos mais adiante, agora vamos falar a questão da glória que Satanás tenta usurpar. 2 textos a gente tem para ver ainda. Mateus 4, 8 a 10. Mateus 4, 8 a 10. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Glória dos reinos dos homens. Glória dos homens. Foi isso que Satanás mostrou a Cristo. Disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, ao único, só a Ele servirás. Então, se essa glória, essa honraria que os homens buscam, porque os homens muitas vezes estão obedecendo a Satanás, como Jesus disse em João 8: sois filhos do diabo porque cumprem a sua vontade. Se essa glória, essa honra não tivesse nenhuma ligação com o mundo espiritual, por que o próprio Satanás, que é do mundo espiritual, quer ela? Ele cobiça essa glória, ele se alimenta dessa glória. Por que ele quer essa glória? Isso não é só algo fortuito, não é só algo vago, ou como que palavras soltas ao vento, as honras e as honrarias dos homens. Isso, há algo mais disso. O próprio Satanás deseja isso e a ele foi dada a glória desse mundo, como ele mesmo diz, e ele dá a quem ele quer, como ele mesmo diz. Mas a gente vê que essa glória do mundo está ligada a Satanás. A glória desse mundo está ligada a Satanás. É a palavra que está dizendo aqui. E é essa glória que ele ofereceu a Cristo, e ele oferece aos filhos de Cristo também, aos filhos do Senhor, aos filhos de Deus. O objetivo de tirar o foco. Há algo que alimenta, e que a gente pode meditar nisso aí. Essa meditação pode ir também para o nosso aposento, para o nosso joelho. Mas há algo que alimenta, que Satanás quer dessa glória, que ele é cobiçoso dessa glória humana, e que inclusive a ele foi dada essa autoridade também, né? Vamos para outro texto, o último texto de hoje, em Daniel 11, 32 a 39. Daniel 11, 32 a 39. Daniel 11, 32 a 39. Eu já vou lendo. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. A gente vê a lisonja corrompendo os filhos de Deus. E a gente vê o próprio anticristo agindo em meio a lisonjas, porque isso corrompe o coração humano. De novo, nós precisamos de sabedoria, e orar para Deus não é questão da gente poder usar palavras para incentivar as pessoas, mas nunca com o objetivo segundo as intenções.
e sim tomando também até o cuidado que aquilo que a gente está trazendo para a pessoa também não seja algo que vá corromper ela, no sentido de inflar seu ego de uma forma que não seja edificante. E pelo contrário, também também denigrir as pessoas. Isso também é condenado, como Jesus diz, que matar não é só matar fisicamente, é também chamar o irmão de tolo. Então, muito menos isso. Mas que a gente vê que a verdade tem que estar junto sempre. Vamos mais adiante. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que é determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Aqui a gente vê as forças do inimigo agindo, e como através de honra, e como aqueles que honram essas forças. Nosso propósito nessa mensagem não é entrar em escatologia, e muito também até de mensagens de escatologia também se repetem ao longo do tempo, se repetiram no passado. O objetivo também não é entrar nisso aí, não vou falar mais do que isso, mas o ponto é como essas forças, como esse rei, esse que há de se levantar, ele vai agir em meio a honrarias, em meio a lisonjas, e corromper muitos. E como aqueles que derem honra a ele vão receber honra em troca, como diz aqui no final ali no 39, com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. Eu poderia dizer a glória também, né? Eu vejo quase como sinônimos. E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Então, o objetivo, quando as pessoas buscam a honra de homens, é ser coparticipante de uma honra que não é de Deus. Muitas honrarias de homens não são do Senhor, e o objetivo dessa bajulação mútua é fazer uso de uma glória que é de homens e não de Deus. Então que a gente vigie, porque isso tudo a gente precisa de sabedoria espiritual, precisa do Santo Espírito para que nos ensine suas coisas, nos mostre, que a gente use de sabedoria com as palavras, como diz o próprio Evangelho, chamar o irmão de tolo já está cometendo um assassinato, também, mas também a bajulação, se não for para edificação, e isso nós temos que vigiar também, ela pode não vir de Deus, e se não vem de Deus ela é muito perigosa, porque a gente vê a glória e a honra estando ligados ao reino espiritual. A glória e a honra não é só um mero efeito de oco de palavras vazio, só psicoplacebo de palavras oco. Há algo mais profundo nisso. Satanás quer essa glória, Satanás opera nisso, na glória dos homens. E busca isso, buscou corromper Cristo. Aqui em Daniel a gente vê esse rei se levantando, usando de lisonja para conseguir, e a gente vê essa glória, essa honraria mútua humana operando. Então que a gente vigie nisso, porque o centro da mensagem é: a Deus toda a glória, somente a Deus toda a glória, e não há
não há uma divisão, a gente não tem, Deus não recebe glória que não seja dele. Não há como dividir essa glória ter dois senhores. Somente a Deus, ao único Deus, a glória. Nem a nós mesmos, porque não somos dignos dela, nem ela nos pertence. E sim que Deus, pela sua misericórdia, receba o nosso louvor e nosso clamor e nossas orações, por misericórdia, somente por isso. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, para sempre. Para isso que Ele nos criou. Mas Ele é o dono de tudo e Ele, em grande amor, e se Ele não tivesse grande amor, não teria enviado o seu Filho para nos resgatar da nossa própria maldade. Então, o Senhor é misericordioso, é longânimo, é cheio de amor, mas nós precisamos conhecer como o reino dos céus funciona, como ele opera. E a palavra nos mostra, Cristo veio nos ensinar para que a gente não seja iludido por mentiras e não caia em armadilhas do inimigo. Então, com isso, quero encerrar a mensagem de hoje. E a Deus toda a glória.